Antes que nutrientes. Captação, otorgar. Água. Então, a principal função de uma raiz é absorver água. Tá? Porém, no reino vegetal nós temos muitas exceções e muitas coisas bem diferentes adaptadas para determinadas circunstâncias. Então, a gente vai ver plantas que a raiz nem absorve água. Ou aliás, tem planta que nem raiz tem. Tá? Então, exceções existem, muitas. Dependendo do contexto, dependendo de um caso muito peculiar. Mas, via de regra, podemos dizer que a principal função de uma raiz é absorver água. Por que eu não digo absorver nutrientes? E eu digo absorver água? Porque os nutrientes estão dissolvidos na água. Então, absorvendo a água, eles vêm de brinde, de grátis. Então, a planta, a raiz vai ser adaptada a absorver água. Ou ela vai se adaptar para absorver só o nutriente e deixar a água no meio? Não, né? Ela absorve a água e essa água vem sujinha. Vem cheia de sais vivos. Então, por isso que é absorver água. Muito bem. Temos outras funções secundárias bem diversas que uma raiz pode apresentar. Vocês lembram de alguma? Armazenamento de nutrientes. Sim, armazenamento, com certeza. Fixação da planta no solo. Perfeito, fixação. Sustentação, tá correto também. Sustentação e fixação, percebam que parece ser sinônimo, né? Uma coisa da outra. Mas nem sempre. Por exemplo, eu posso ter uma raiz que fixa a planta num muro. Essa raiz está dando sustentação para a planta? Não, ela está só fixando a planta. Entenderam que é diferente um pouquinho? Tá? Mas sim, as duas coisas são corretas. Tenho outras funções secundárias que eventualmente aparecem e depois eu mostro exemplos para vocês. São mais raros, mas podem acontecer. Os principais estão aí no quadro mesmo. Bom, quando eu falo de raízes, eu tenho dois tipos básicos de raiz. Que eu consigo pegar uma planta e dizer, ó, tem esse tipo de raiz ou esse tipo de raiz. E eu tenho certeza que vocês sabem quais são os dois tipos básicos de raiz. Uma delas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma raiz principal, da qual partem raízes secundárias ou raízes terciárias. Mas eu tenho um eixo central mais desenvolvido do que os outros. Esse tipo de raiz eu vou chamar de pivotante. Tá? Diferente de outro tipo de raiz, deixa eu botar aqui assim, só para não ficar assim no colo. Um outro tipo de raiz em que eu vou ter uma grande massa de raízes, todas partindo do colo da caule, né, da base do caule, e eu não consigo destacar uma como sendo prioritária ou predominante em relação às outras, e eu tampouco vejo ramificações. Como é que eu chamo esse tipo de raiz? Fasciculada. Mais uma vez, né, aquelas palavrinhas. É normal, tem exceções, mas é normal de se esperar que raízes pivotantes sejam encontradas em dicotiledôneas. Enquanto que raízes fasciculadas são normalmente encontradas em monocotiledôneas. Aí, uma vez aconteceu que eu estava orientando o transplante de um butiazeiro. Tirar o butiá do lugar, botar o butiá no outro.
E aí o sujeito foi contratado, o peão foi contratado para fazer força, né? Até não era com máquina, era manual, naquele caso. O cara falou assim, mas não vamos tirar esse butiazeiro daí nunca, porque tem um baita de um peão. E aí, o que vocês acham dessa frase? Dessa colocação que o sujeito fez? Ele tá maluco, cara! Butiar uma palmeira, palmeira é monocotiledônia, vai ter peão? Nunca, não existe. Tu nunca viu a raiz de uma palmeira na vida. Então, as palmeiras, butiás, gerivás, todas elas têm raízes fasciculadas, porque são monocotiledôneas. Não vai encontrar o peão. Nome popular da raiz pivotante. A maneira leiga, chula, tá? Então é por aí. Por isso a importância de minimamente ter um conhecimento sobre botânica para se olhar para a planta e saber que tipo de raiz tem. Né? Ok, muito bem. São os dois tipos básicos de raiz. Daqui por diante, o que eu vou mostrar para vocês? As partes constituintes da raiz. Tá? Então, começando, vejo que a raiz ela se comporta de maneira contrária ao caule e ela cresce em direção ao centro de gravidade do planeta, correto? Sim? Então, onde que estaria o ápice da raiz? Em A ou em B? Em B. O ápice da raiz é na parte mais profunda dela. Entenderam? Aqui é o ápice, onde ela está crescendo. Ela cresce em direção ao centro de gravidade do planeta. É o contrário do caule. Então isso pode levar a algum erro de interpretação. Quando a gente fala em ápice radicular. O ápice radicular é aqui embaixo. Ok? Entendeu? Beleza? No ápice radicular, eu tenho uma estrutura que funciona como se fosse uma capinha. Uma capinha no ápice. Esta capinha aqui eu chamo de coifa. Tá? Para que serve a coifa? A coifa serve para proteger o ápice radicular durante a penetração dele no solo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ponta da raiz ela está sendo inserida no solo. Está sendo empurrada para dentro do solo. E aí, vocês já tentaram cavocar na terra com os dedos e com as unhas? Conseguem? Ainda mais se for um solo bem compacto, assim, por onde passa o trator por cima. Consegue? Por que não consegue? Porque é muito compacto e, pior que isso, é abrasivo. Quanto mais tu meter os dedos, mais vai rasgando a tua pele. E tu imagina que a raiz de uma planta passa por isso. Como é que ela consegue, então, inserir o ápice da raiz dentro do solo, seja compacto ou com partículas abrasivas? Porque a coifa vai ter duas características, duas modificações ou adaptações para facilitar esse processo. Primeira delas, eu vou ter uma secreção. Tá, vamos botar assim, ó. Secreta líquido mucilaginoso. Primeira característica da coifa: secreta um líquido mucilaginoso. Que nome, né? O pessoal da biologia botânica em especial adora um nome esquisito. Né? Então não adianta. Às vezes tem uma estrutura com 3, 4 nomes diferentes e é um pior que o outro. Então o que é um líquido mucilaginoso? Lembra de mucilagem? Lembra uma gosma?
Então, líquido lubrificante. Aqui a planta, a coifa, libera, secreta e facilita a lubrificação para que a ápice da raiz seja inserida no solo. Não só isso. Como o solo é muito abrasivo por conta das sílicas, dos silicatos, dos cristais de quartzo da areia que tem no solo, são cristais afiados, eles vão rasgando pedaços da coifa. E essa coifa vai perdendo células no processo, vai perdendo células, vai se rasgando. Então, se ela está perdendo constantemente células nesse processo, ela tem que ter um mecanismo de repor células novas. Certo? Me digam aí, que tipo de tecido eu tenho próximo da coifa para formar novas células de coifa? Meristema. Estão conectando com a aula passada? Tá? Porque daí assim, a gente viu a anatomia, o estudo dos tecidos. Agora a gente vai começar a ver a gente viu a histologia semana passada, o estudo das células, dos tecidos. Agora a gente começa a ver a anatomia e tem que juntar os dois conhecimentos de botânica. São duas áreas distintas. Eu, por exemplo, quando fiz faculdade, eu estudei separado. Eu tive uma disciplina só de histologia, uma disciplina só de anatomia vegetal. Aqui a gente vê tudo junto. Tá? Mas então a gente consegue conectar as coisas. Muito bem. Então a coifa tem essas duas características. Ela secreta um líquido mucilaginoso e tem reposição rápida de novas células. Por que ela precisa ter uma reposição rápida de novas células? Porque ela está constantemente perdendo células por abrasão. O solo é uma lixa que está constantemente lixando a ponta da raiz, conforme ela se movimenta. Ok até aqui? Muito bem. O que nós temos depois disso? Como aqui, no ápice radicular, um pouquinho na base da coifa, eu tenho esse tecido que vocês comentaram. Eu tenho meristema. Aqui eu vou chamar de meristema apical. Por que é meristema apical? Porque é um meristema que eu encontro no ápice da raiz. E esse meristema, ele está formando novas células. Ele está formando células para a coifa e também para a nossa próxima área de interesse, que é uma zona de divisão celular. Então, aqui nesse meristema, eu tenho células se multiplicando rapidamente. Pergunto, se eu tenho células se dividindo, eu tenho aumento no tamanho da planta? Acompanhe aqui comigo. Olhem para a minha mão. Eu tenho uma célula. Essa célula se divide e vira duas. Eu tive aumento no tamanho da planta? Não, porque ao se dividir, eu só estou aumentando o número de células, mas eu estou dividindo também o volume delas. O volume permanece o mesmo. Então, o processo de crescimento vegetal, ele é um processo que ocorre em duas etapas. A primeira delas é essa. Qual? Divisão celular. Então, primeiro as células têm que se multiplicar, para eu ter mais células. Depois que eu tenho as células multiplicadas, eu tenho um número maior de células, o que eu tenho que fazer com elas? Aumentar o volume. Como é que eu aumento o volume de uma célula vegetal? Bota o que dentro dela? Água. Eu encho d'água e a célula cresce, aumenta de tamanho. Só isso. Tá? Então, essa segunda etapa do crescimento, a gente vai chamar de zona de alongamento celular.
Quando eu falar em divisão mais alongamento, eu estou falando de crescimento. O crescimento ele se dá em duas etapas. Se eu analisar só as etapas independentemente, eu não tenho crescimento. O crescimento vai ser a soma das duas coisas. Então aqui eu vou chamar de zona de crescimento. Ok? Muito bem. As células, elas não vão crescer indefinidamente, para sempre. Elas vão ter um limite. Esse limite é regulado pela genética da planta. Tem plantas que vão ter células de um determinado tamanho, outras vão ter o tamanho desses dois. Vai depender da planta. Mas elas têm um limite no tamanho que a célula alcança, atinge. Depois que ocorrer o alongamento, eu tenho crescimento, pois que ela já atingiu o tamanho que deveria? Não. E aí eu tenho a nossa próxima zona aqui, e eu vou ter uma grande quantidade de tricomas. Tricomas eu não falei na aula passada, era no final da aula, eu me esqueci. O tricoma, são tricomas, são estruturas da epiderme, da camada mais externa de células. E como se fossem pelinho. E os tricomas, aqui na raiz, vão formar a zona que eu chamo de zona pilífera. É a zona piludinha da raiz. O que esses tricomas fazem na raiz? Para que serve a zona pilífera? O que ocorre nela? Absorção de água. Então, esses tricomas, eles crescem em contato com as partículas do solo e vão se alongando, e eles aumentam a área de contato da planta com o solo, tornando, então, uma estrutura higrófila, que absorve a água rapidamente. Aumenta a capacidade da planta de absorver água. Pergunto para vocês agora, por que eu não tenho tricomas na zona de crescimento? Essa pergunta é importante. Por que aqui a raiz está lisa? Eu só tenho tricomas a partir daqui. Oi? Abre caminho. Então, lembrem do seguinte: os tricomas são células da epiderme. Imagine que aqui é a planta, aqui está a epiderme, eu vou ter lá um tricominha que faço aqui, ó. E ele está em contato com as partículas do solo. Tá? Então vocês vão entender o seguinte: aqui está um tricominha em contato com as partículas do solo. Imagine que todos eles nessa zona estão fazendo a mesma coisa, certo? Estão misturadinhos com as partículas do solo. Aí, netinho vai passar o domingo na casa da avó. Meu netinho está fazendo agronomia. Ajuda a avó a transplantar umas mudas no pátio, no jardim. Eu quero pegar essa planta aqui e plantar lá naquele lugar, naquele canteiro. E aí um jovem, inexperiente, aluno da agronomia, né? 2 anos da agronomia, porque são a maioria, tá? Poderia ser da biologia, né? Aí ele chega assim, mas deixa comigo, né? Faz o quê? Ó, tum! Arranca do chão, planta no canteiro, rega, deu uma semana, o que acontece? Morreu. Por quê?
Porque tu arrancou só a pivotante e deixou todos os tricomas no solo. Entendeu? Eles estão tudo misturadinhos com o solo e ó, é uma célula só da epiderme. Ela não está amarrada no interior da raiz. É só na superfície da raiz. É muito denso, é muito frágil. Viu? Entendeu? Você tem que cuidar. Por isso, se eu fosse fazer transplante, eu teria que fazer o quê? Transplantar o torrão. Levar a planta, a raiz com o solo junto. Faz um torrãozão, leva o torrão, a muda pega. E aí eu repito a pergunta: por que eu não tenho tricomas na zona de crescimento? Porque tudo isso aqui, gente, está em movimento. No quadro é um desenho fixo, mas vocês têm que imaginar o que está acontecendo. Se aqui é o alongamento, significa que essa parte da raiz, aqui está tudo parado, aqui não mexe mais no solo. Aqui, ó, essa parte está espichando, e conforme ela está espichando, ela está empurrando a coifa para dentro do chão. Se aqui está espichando, eu posso ter tricoma? Não, porque ele automaticamente ficaria para trás, seria rompido. E se a planta é quebrar, vamos supor, quebrar aquela parte ali depois do tricoma, o que acontece? Aqui? É. Bom, aqui no interior eu tenho células meristemadas. Ela pode desenvolver um novo ápice. Você vai entender isso aqui melhor quando eu tratar com vocês o balanço citocina-oxina. Meu Deus do céu. Aí vou mostrar com os hormônios o que vai induzir o desenvolvimento de novas raízes ou não. Segura a pergunta. Respondo, prometo que respondo mais aqui. Aí vocês vão entender pelos hormônios o que acontece. Tá? Muito bem. Agora olhem só. Estão vendo que aqui na minha raiz, ó, eu tenho outras raízes desenhadas. E elas são cópias idênticas da raiz principal. Elas Isso vão ter tem a slide. coifa no ápice da raiz. Vão ter zona de alongamento, vão ter tricominhas. Eu tô gravando. Também. Tá? Essas 22 aqui eu vou minutos. chamar de raízes laterais. Em algumas bibliografias, alguns textos na internet, vocês podem encontrar como raízes secundárias. Só que esse nome não é bom. E quando eu falo de Zona de raiz secundária, ramificação. eu estou me referindo a outra coisa, que é uma raiz com crescimento secundário, que é uma raiz que engrossa. E daí mistura. Então o ideal é chamar de raízes laterais. Né? Como é que se desenvolvem essas raízes laterais? É um tricoma que vira uma raiz lateral? Não. Nada a ver. Tricomas são estruturas da epiderme. Uma raiz lateral, ela vai começar a se formar dentro da planta e ela rompe a planta e cresce para fora. E ela vai ter todas as estruturas idênticas à raiz principal. Depois eu mostro desenhos melhores. Mas como ela se desenvolve nos tecidos mais internos dentro da raiz principal, eu digo que as raízes laterais têm origem endógena. Mais um nome maluco do professor, né? O professor está falando grego. Sim, é grego. É a língua que você usa para dar nome para as partes morfológicas. Endo, de dentro. Gene. Gena, vem de gênesis, que é surgimento, formação. Meu Deus. Então, origem endógena é que se desenvolve lá dentro e cresce para fora. Daí que vem o nome. Então as raízes laterais, elas vão nascer do interior da raiz principal.
E são cópias idênticas da raiz principal, com todas as zonas que eu já expliquei aqui para vocês. Elas vão ter goifa, vão ter zona de divisão celular, zona de alongamento, que somando com outra zona de crescimento, zona pilífera, e a partir delas eu posso ter novas raízes endógenas se formando também. Ok? Muito bem. Sobre morfologia de raiz, ficou só uma coisa ainda pendente, que é o limite da raiz. O limite que distingue raiz de caule, eu vou chamar de colo. O colo é o que vai marcar o limite que distingue uma raiz de um caule. Ok? Até aqui já tem. Belezura? Muito bem. Vamos ligar ali para ver umas figurinhas então. Ah, antes de eu mostrar as figurinhas, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Semana passada nós vimos os tecidos de condução. Xilema e floema. Beleza? Xilema. Transporta o quê? Transporta a água da raiz para a planta. Da raiz até as folhas. Né? Se o xilema transporta a água das raízes até as folhas, onde começa o xilema dentro da raiz? Aqui, nessas zonas. Fala. Na zona pilífera. Não é aqui nos tricomas que está absorvendo água? Então aqui vai começar o xilema e vai subir até as folhas. O limite do xilema na raiz é aonde? Zona pilífera. Faz sentido para vocês? É aqui que a água está sendo absorvida. Eu preciso ter xilema lá embaixo, onde não tem o tricoma? Não, não tem nem lógica. Tá? O floema começa onde? Nas folhas. Nas folhas. A principal função dele é transportar o quê? Fotoassimilados, alimento, moléculas orgânicas, comida para a planta. Para toda a planta, inclusive para a raiz. Agora, na raiz, onde será que é o limite do floema que está descendo? Qual será o limite? Até onde chega o floema? Até as raízes. Sim, é a raiz. Mas qual zona da raiz? Se aqui eu tenho crescimento e tenho divisão de células, elas estão enlouquecidas se multiplicando, eu não preciso ter comida para elas? Tá? Então é isso. O floema ele está descendo e ele vem até a zona de divisão celular. Tá? Até aqui vai ser o limite do floema. Beleza? Então, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês a anatomia da raiz e já estou explicando a histologia. Até onde que vão esses tecidos. Tá?